Fala Dev, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo. Eu me chamo Thiago Pareschi e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma funcionalidade muito interessante da AWS e relativamente nova também. Ela foi lançada em abril de 2022, se eu não me engano, e com essa funcionalidade a gente pode criar para a nossa AWS Lambda um endpoint de forma extremamente simples. E antes de começar o assunto, eu peço que você se inscreva aqui no canal e deixe um comentário aqui para mim para criar um engajamento legal nesse vídeo. E para me ajudar aqui nessa explicação, eu trouxe um único slide onde a gente vai poder ver as vantagens, desvantagens e quando utilizar essa funcionalidade. Bem, e o nome técnico dela, o nome que a AWS lançou, é exatamente esse aqui no topo, Function URL. Mas fica meio ruim para a gente, né? Então eu vou chamar de Function URL ou URL da função, mas saiba que você vai ver assim na documentação. E qual é o propósito dele? Como eu já adiantei, ele serve para criar um endpoint HTTP para sua Lambda. E a sua principal vantagem é justamente a sua simplicidade em relação, por exemplo, ao que nós precisamos fazer para criar um endpoint. Utilizando o Amazon API Gateway ou o Application Load Balancer, por exemplo, você vai ver que utilizando o Function URL é extremamente simples. E a gente vai ver na prática em alguns segundinhos. O segundo ponto bem interessante é que ele já possui integração nativa com todos esses serviços de infraestrutura como o código da AWS, então você vai conseguir utilizar ela com o seu CloudFormation, com o seu AWS CDK e também funciona muito bem com a AWS SAN, caso você utilize essa ferramenta para auxiliar nos builds e no seu deploy do dia a dia. E uma última característica muito boa, por sinal, é que o uso desse function URL é gratuito. A gente sabe que na Lambda a gente é cobrado tanto por quantidade de execuções quanto uma combinação de memória utilizada e tempo de execução. E você não vai ser cobrado a mais caso você utilize essa funcionalidade para criar um endpoint para sua Lambda. Então, podemos dizer que o preço já está embutido na cobrança que já existe. E esses dois últimos tópicos sobre as desvantagens e quando utilizar, eu volto nele daqui a pouquinho. Vamos agora lá para o console da AWS para a gente ver esse endpoint funcionando na prática. Já estou aqui logado no console da AWS, vou acessar a Lambda, que é um serviço recentemente visitado aqui para mim, mas caso não esteja aparecendo para você, basta digitar Lambda aqui nessa barra superior. Eu já tenho duas Lambdas aqui criadas, não tem problema, vou pedir para criar uma nova. E para essa nova Lambda eu vou chamar de consultar usuários, por exemplo. A gente não vai fazer uma implementação, a gente só quer ver o endpoint funcionando na prática. Essa URL da função pode ser utilizada em qualquer runtime. Eu vou deixar aqui o Node, porque com ele a gente consegue ver o código que foi criado ali pelo editor da Lambda. Isso aqui já é o suficiente para eu criar a minha Lambda, mas caso você já queira criar com a URL configurada, fica aqui nessa aba com o nome de configurações avançadas. Basta que você marque essa opção aqui, que a sua Lambda já vai ser criada com a URL. Eu não vou fazer isso, vou criar sem para mostrar aonde você criaria já com a Lambda em funcionamento. Então venho aqui na lateral e peço para criar essa Lambda. Aguardo alguns segundos enquanto ela é criada. Lambda criada com sucesso. Descendo aqui um pouco, a gente pode ver nessa aba Code mesmo que já existe um Hello World configurado para a gente, mas o que eu preciso é uma forma de acionar essa Lambda via um URL, via um endpoint público. E a forma como a gente tem para criar essa function URL com a Lambda já criada é vindo aqui na aba de configurações, na aba de function URL e vai ser por aqui. Como eu falei sobre a sua principal característica, que é a simplicidade, a gente pode ver que a única configuração obrigatória, vamos dizer assim, seria informar se eu quero uma autenticação ou se eu não quero nenhuma, se eu quero, por exemplo, que esse endpoint seja realmente público. Essa primeira opção seria caso você quisesse utilizar o serviço da própria AWS, que é o IAM, que é aquele serviço que gerencia as identidades e os acessos da AWS. Então você poderia configurar para que apenas um usuário da AWS acessasse essa Lambda, né? Ou seja, acionasse esse endpoint dela, ou usuários ou sistemas que utilizem determinada role. Então, são todos aqueles mecanismos pertinentes ao próprio IAM. E se você quiser que eu faça um vídeo configurando essa Lambda para utilizar esse tipo de autenticação, deixa um comentário aqui para mim. Mas para facilitar esse vídeo aqui, eu não vou utilizar nenhuma autenticação. Ele mostra a política que ele vai criar, permitindo que qualquer um chame essa Lambda. Vindo aqui nas configurações adicionais, eu tenho mais duas opções. A primeira é o método de invocação.
a gente pode ver aqui que esse default é o buffered e nós temos também uma outra opção que é o response stream. Bem, o buffered é o que a gente está acostumado a ver. Quando alguém chama a sua aplicação, ela processa tudo o que ela precisa fazer, monta a resposta e envia para o usuário, como se fosse uma ação atômica. Já o response stream funciona um pouquinho diferente. Caso a sua aplicação consiga responder ao usuário, mesmo que de forma parcial, você pode enviar essas respostas no formato de stream mesmo, no instante em que essa resposta começa a ficar pronta. E isso pode trazer uns benefícios ali para o usuário, como, por exemplo, uma melhoria de usabilidade, uma vez que ele não precisa aguardar a resposta inteira para tomar alguma ação ali na tela. E por fim, indo para a última opção, seria aqui uma forma de configurar o CORS utilizando o function URL. Caso você não saiba, o CORS é um mecanismo de segurança implementado pelos navegadores da web, em que mais ou menos ele informa se a sua aplicação tem autorização para chamar uma determinada API. Caso você queira um vídeo e uma explicação mais detalhada sobre CORS, deixa também aqui um comentário para mim que eu faço esse vídeo futuramente. Mas eu não vou configurar CORS, vou deixar também aqui o método de invocação padrão e vou pedir para salvar. Quase que instantaneamente ele já salvou aqui o resultado para a gente e você pode ver aqui na direita que a sua lambda já possui uma URL. E você clicando, é lógico, ele vai fazer o devido acionamento. Como a gente pode ver, voltando aqui na lambda, o único código que tinha nela é um status code 200 e um hello from lambda contido no próprio body. E é o que aconteceu aqui com a gente. Voltando aqui para o slide, já caminhando para o encerramento do vídeo, quais são as desvantagens que eu vejo em relação ao URL da função? Bem, o primeiro é justamente a simplicidade. Sem querer parecer um pouco redundante, mas essa funcionalidade é mesmo extremamente simples. A gente viu ali que só tinham duas, três opções para se configurar: a autenticação, o método de invocação e se você quer ou não utilizar um CORS. Isso faz com que ele fique mesmo extremamente simples quando a gente compara com outros serviços da AWS, como o API Gateway ou o Load Balancer. Outro ponto que você precisa se atentar é que todos os endpoints que você chamar ali pelo navegador vão ser respondidos pela mesma lambda. Voltando aqui para o nosso console, o que eu quero dizer é o seguinte: caso a gente tenha, por exemplo, um consultar usuário, você viu que a gente não mexeu em nenhuma configuração, mas executando esse endereço aqui pelo nosso navegador, eu vi que ele recebeu a mesma resposta. Isso quer dizer o seguinte: toda configuração de roteamento, e seja por endereço e também pelo método HTTP utilizado na requisição, você vai precisar fazer no seu próprio código. E nessa mesma lambda, porque como eu falei, todos os endpoints, todos os métodos são respondidos pela mesma lambda. E por fim, uma última desvantagem que eu vejo tem um pouco a ver até mesmo com a primeira, que é relacionada à sua simplicidade, porque a gente não pode deixar de comparar com a API Gateway, que possui configurações como API Key, Cache, Throttling, plano de uso, validação de requests, nomes de domínio customizado, e nenhuma dessas configurações tem no function URL. Se você quiser um vídeo explicando essas funcionalidades que eu comentei do API Gateway, deixa um comentário aqui para mim que vai ser um prazer fazer esse vídeo. Bem, caminhando para o final, quando utilizar então essa URL da função, não podia ser diferente. Quando a solução que você está desenvolvendo for tão simples quanto essa característica da Lambda. Então você pode utilizá-lo quando você estiver fazendo, por exemplo, uma ferramenta interna para a sua empresa ou um microserviço que ainda não tem tantos usuários, tantos acessos e não precisa de todas aquelas configurações adicionais que eu comentei. Então, o Function URL é uma solução ideal para você nesse caso. E assim nós vamos encerrando esse vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você quer consumir mais conteúdos sobre a AWS, se inscreve aqui no canal e deixa um comentário para mim para criar um engajamento aqui legal nesse vídeo. Muito obrigado e até a próxima.